Fala galerinha do sétimo ano, estamos aqui juntos agora dessa forma, através de mídias sociais. E agora eu vou explicar para vocês aí o processo do humanismo, renascimento e principalmente das reformas religiosas. Então, partindo aí do nosso capítulo 2, página 24, dando início a esse processo. Nós vimos nas aulas anteriores, principalmente na formação do absolutismo na Europa, que as mudanças elas foram constantes pós queda do Império Romano. Então, a partir disso surgiram os feudos, que desses feudos surgiram os grandes países que conhecemos hoje, praticamente 10 nações, que foram compostas aí pelos chamados povos germânicos, dando origem aí à grande Europa. Só que no feudalismo ocorreu uma ruptura de processo de ruralização, onde tudo foi por água abaixo, onde a sociedade teve que aprender a viver e conviver de uma nova maneira. Esse período aí também foi chamado de período das trevas, um período de servidão, onde existia ali o senhor feudal, tendo a Igreja Católica como a maior detentora de terras e considerada o maior senhor feudal do período. Então, a partir disso, ocorreu aí uma acumulação na agricultura. A agricultura nesse período do feudalismo era considerado de subsistência. Subsistência é aquele método, aquele meio que a produção é apenas para o consumo próprio. Não sobraria, não tinha excedentes. Só que a Europa ela começa a se reerguer. Os senhores feudais começam a cobrar os impostos, e não eram poucos. Talha, banalidade, mão morta e por aí vai. Entre esses preceitos ocorreu aí uma grande revolução agrícola também, a introdução de tecnologias no meio da sociedade. Então a produção ela começou a crescer novamente e eles viviam em feudos. Então ocorreu a necessidade de fazer essas trocas. Essas trocas eram chamadas também de escambo. Esse escambo então era feito entre os feudos. Então esse período eles tiveram a necessidade de reaproximar os processos de logística. Para isso, eles criaram pequenos núcleos, grupos de cidades, mini cidades na realidade, eram apenas um complexo para que eles pudessem armazenar os produtos para as trocas. Com isso, deram origem ao renascimento das cidades. Então, esse período é chamado de renascimento comercial, porque foi através do comércio, um renascimento urbano, porque renascem os grandes centros urbanos, principalmente as cidades, e posteriormente renasce a cultura. Só que essa cultura agora ela vai ser enraizada com várias tendências, principalmente das tribos, dos povos germânicos que habitaram a Europa nesse período. Então nós damos origem aí ao período de reconstrução das cidades. E nesse período também a Igreja Católica ela vai sofrer uma grande ingerência ou uma série de problemas relacionados a essa sua imensidão. Ela, como a maior detentora de terra, ela necessitava de grupos experientes para que pudessem administrar. É aí que surge também uma nova profissão, que é a da contabilidade, nos mosteiros. E ela era detentora também da cultura, através do Index Librório Proibitório. Esse Index Librório Proibitório consistia no preceito de todo a bibliografia mundial está na mão concentrada apenas da igreja. E ela também ela se mantinha no poder real de ser a única a transmutar ou a identificar ou a interpretar os livros sagrados. Isso não cabia às outras sociedades ou aos outros povos, a não ser o clero. E o alto clero, é claro. Então, nesse sentido, nós teremos aí a grande contestação contra a Igreja Católica, que nós chamamos também de reforma protestante. Então, essa reforma protestante ela vai vir de um contexto de questionamentos contra a Igreja Católica. Que questionamentos são esses? São os mais variados, como vendas de indulgências, venda de perdão. A Igreja Católica ela estava num período conturbado de perder fiéis, a questão do pensamento
da formação ali, o início do iluminismo, de ideias filosóficas contrariando Deus no centro do universo. Então isso vai gerar um confronto direto, onde eles vão aí questionar a Igreja Católica. E quem serão esses responsáveis? Quem serão esses homens que conseguirão modificar a sociedade? Dois foram os principais, Martinho Lutero e João Calvino. Esses foram os principais. Mas também nós temos aí a Revolução e a Transformação Protestante Anglicana, lá na Inglaterra, com Henrique VIII, e a difusão aí do protestantismo pelo mundo. Então, dentro deste princípio, nós iremos aí colocar o que foi essa reforma e o que é essa reforma. A reforma é o ato, o efeito de reformar. Protestante significa aí protestar, vem de protestare, do latim. Protestar contra esses preceitos, esses erros julgados pela Igreja Católica Apostólica Romana perante a sociedade. Não todos, mas um grupo, principalmente da burguesia, ela vai questionar esse direito divino da Igreja de decidir a permanência e a estruturação de tudo, principalmente em relação ao Estado. Nós vimos no absolutismo que o rei ele era escolhido tanto por Deus como também pela sociedade para gerir a sua sociedade. Então, a partir desse termo, ele não foi aplicado originalmente a essa reforma, porque Lutero, que foi um dos precedentes desse período aí, ele vai gerar um pensamento de inconformidade com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, dentro dos slides que eu já mandei para vocês, que estou passando aqui atrás, o protestantismo ele vai ser uma ramificação do cristianismo, então é uma continuação do cristianismo. Então, Martinho Lutero e João Calvino, eles vão questionar os atos errados da Igreja Católica Apostólica Romana, não questionando o ato de Deus, e sim aquilo que estava na Bíblia, biblicamente falando. O movimento cristão iniciado no século XV, por volta de 1517, na Alemanha, por Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero, primeiro, ele era um monge da Igreja Católica Apostólica Romana e também era um professor, um teólogo, então um professor da Bíblia, dos livros sagrados. E essa vai ser a maior contestação quanto ao pensamento dele de questionar a Igreja Católica. Tudo que a Igreja Católica estava fazendo estava sendo contrário às próprias Escrituras. Então, a derivação religiosa se sobrepondo às leis de Deus. Então isso vai gerar um questionamento a Martinho Lutero, onde ele vai protestar. E dentro desse protesto, ele vai apregoar 95 teses contra a Igreja Católica, o que vai gerar aí uma modificação em um pensamento da sociedade. Primeiro, a participação da Igreja, da sociedade dentro da igreja, ela era um pouco complicada. As missas, por exemplo, nem todos poderiam participar, somente aqueles que fizessem parte da própria Igreja Católica Apostólica Romana e tivessem o que nós chamamos de sacramentos. Aqueles que não tivessem os sacramentos principais, indo até o casamento, batismo, comunhão, crisma e o casamento, quem não fosse casado, por exemplo, e tivesse os outros sacramentos, eles não poderiam permanecer durante a missa por completo. Na questão do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é a confissão de fé do católico, nesse período que não tivesse esses sacramentos, eles eram retirados da igreja, ou seja, eles mesmos se retiravam da igreja, porque eles não poderiam participar daquele ato. Então a Igreja Católica tinha uma série de problemas sociais relacionados a isso. Uma coisa muito comum que ocorreu no Brasil também foi a venda das confissões. Então as pessoas iam para se confessar e essas informações eram passadas para as outras pessoas e vendidas para as outras pessoas. As indulgências, a questão até de terreno no céu, a primeira venda em grande quantidade de lotes no céu foi feito pela Igreja Católica.
então arrecadando dinheiro indevido dos fiéis, o que gerou uma revolta muito grande por algumas pessoas, inclusive o primeiro aí, Martinho Lutero. Mas Lutero ele vai ter um pensamento e uma fomentação diferenciada. Que fomentação diferenciada é essa? Ele disse que você não precisa seguir todos os preceitos da Igreja Católica. O que você vai precisar é de dois quesitos básicos, bíblicos, segundo ele. Ele vai dizer que você primeiro precisa ser batizado para que você possa obter a sua salvação. Então, esse vem aí um probleminha. Probleminha porque a base da Igreja Católica, os sacramentos da Igreja Católica, ele é baseado dentro das Escrituras e ele coloca que você tinha que ter todo um acompanhamento, um ciclo, como batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, unção de enfermos, confissão. Então tudo isso pertence aos dogmas da Igreja Católica. E Martinho Lutero ele vem quebrando esses dogmas da Igreja Católica, o que vai gerar aí uma grande ruptura, uma grande mudança dentro da sociedade. Então, Martinho Lutero ele vai dizer que as pessoas, a sociedade, ela vai ser salva apenas por duas bases. Que bases são essas? As bases da fé e a do batismo. Então, se você for batizado e se você tiver fé, fé significa o firme mandamento daquilo que você não vê, mas acredita, o que seria a crença em um Deus pleno. Então, crer em Deus seria essa fé. Nós nunca, pelo menos eu nunca vi Deus, mas eu acredito em Deus. Então, isso significa fé, o firme mandamento daquilo que você não vê, mas acredita. Então esse é o ponto de partida, o ponto de partida da crença. E aí nós teremos uma outra doutrina criada por um outro estudioso da Bíblia, um outro teólogo, chamado aí de Calvino, ou João Calvino. João Calvino ele vai ser chamado também do embasamento de concepção religiosa da burguesia. O que seria isso? Ele vai dar força para a burguesia. Ele vai contrariar também algumas tendências. João Calvino, ele sacerdote francês, convertido ao luteranismo, então Lutero pega as teorias de Lutero, ele é suíço e ele vai modificar o pensamento de Lutero. Ele vai pegar as ideias de Lutero, mas ele vai acrescentar. Ele vai dizer que para que as pessoas possam ser salvas, elas são predestinadas. Então não dependem delas exclusivamente ser salvo por Deus. Exemplo bem claro dessa predestinação. Tem pessoas que são honestas, trabalhadoras, que dedicam a sua vida a fazer o bem, mas elas não conseguem ter uma vida social muito boa. Então isso acontece geralmente na vida pessoas da nossa família. A gente conhece pessoas próximas a nós que são pessoas maravilhosas, mas que elas perante a sociedade elas não conseguem se desenvolver. Então ele, segundo Calvino, é uma tendência da predestinação. A pessoa ela já nasce predestinada a ser boa ou predestinada a ser ruim, o que também daria aí a predestinação à salvação. Então Lutero vai colocar dois pontos, que para que você possa ser salvo, você precisa da sua fé e principalmente ser batizado. Já Calvino ele vai longe, ele vai dizer que você precisa sim do batismo, como Lutero, até porque ele vem de uma tendência luterana, mas que ele acrescenta a questão da predestinação. Então, por isso que existem várias vertentes protestantes no mundo. E aí vem essa questão da mistura também. Vão surgir aí os anabatistas, mas também terá um grupo na Inglaterra. Henrique VIII ele vai criar uma nova doutrinação protestante, ou seja, protestando também contra a Igreja Católica. Um dogma da Igreja Católica, o casamento. Para que uma pessoa possa se casar novamente dentro da Igreja Católica, ou o casamento deve ser anulado, ou o seu cônjuge deve morrer. Então, se
seu marido morrer ou sua esposa morrer, você tem o direito novamente de casar dentro da Igreja Católica. Essa é a forma. Só que Henrique VIII quis se casar novamente e não queria. Primeiro, ele era casado, não queria, ele queria se separar. A Igreja Católica proíbe a separação e principalmente você casar de novo nessa situação. Então ele vai se contradizer perante a Bíblia nesse sentido, vai brigar com a Igreja Católica Apostólica Romana e vai fazer uma ruptura. Ele vai se apropriar de todas as bases da Igreja dentro da Inglaterra e vai criar a Igreja Anglicana. A princípio, em base, a única modificação é que se poderia casar novamente. Essa vai ser um aprofundamento da próxima aula. Por que aprofundamento da próxima aula? Porque através da Igreja Anglicana e essas decisões, os chamados puritanos, aqueles que não aceitavam essa decisão do rei Henrique VIII, eles serão expulsos da Inglaterra e eles irão para as colônias na América, as 13 colônias, dando origem aí ao que nós conhecemos como independência dos Estados Unidos. Então isso aí fica para a nossa próxima aula. Muito obrigado, galera. Qualquer dúvida vocês podem estar tirando lá no Google Classroom ou qualquer coisa mandando um e-mail para a coordenação, para a direção da escola. Muito obrigado, até a próxima aula.